O debate que tomou conta do futebol brasileiro essa semana é Ganso ou Paquetá? Quem jogou mais, quem joga mais? E isso foi debatido à exaustão e eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. Estamos chegando a 3 mil inscritos, bora que o canal tem tudo para continuar crescendo. Tá tendo vídeo todo dia, hein, galera? Todo dia tá tendo vídeo aqui no YouTube. Então bora falar sobre essa polêmica que assim, cara, se eu não me engano, começou com um cara lá da TNT Sports, eu acho que ele da TNT, eu não lembro o nome dele agora, e ele falou que o Paquetá era muito melhor que o Ganso, e aí criou-se um debate acalorado, muitas pessoas deram suas opiniões, de Jalminha, tudo tal, e eu tenho a minha posição, eu tenho o porquê eu acho. Quando a gente olha nos números, você pode olhar os números de várias maneiras, né? Então, quando você pega na carreira inteira, contando clube e seleção, a carreira do Ganso é melhor. Obviamente que tem mais jogos e aí também vai ter mais gols, mais assistências, tudo. Mas até quando você olha na questão de proporcionalmente, a do Ganso é um pouco superior à do Paquetá. Quais os argumentos que você tem para o Paquetá? Eu acho que e eu não acho errado você escolher nenhum dos dois, ok? Isso eu quero deixar bem claro. Não acho errado. Tanto o Ganso quanto o Paquetá, você tem argumentos para falar, não, eu acho ele melhor e eu acho esse aqui melhor, ok? Eu vou dar a minha opinião de quem eu acho melhor e por que eu acho melhor. Eu acho que os grandes argumentos do Paquetá, eu acho que são dois. É a questão que ele ficou muito mais tempo na Europa, e querendo ou não, ele deu mais certo na Europa que o Ganso, né? Então, quando você pega ali o Ganso, ele teve uma passagem super apagada, né? Na Europa, não foi bem. Primeiro ele foi treinado pelo Sampaoli, depois acabou indo para um time da França. Tudo. Então, ele não teve uma grande carreira na Europa. O Paquetá teve, né? Assim, a gente pode separar a questão do Paquetá entre antes e depois da denúncia que aconteceu com ele lá na Premier League, né? Então, ele estava ali num momento no West Ham, onde ele estava praticamente no Manchester City, praticamente jogador do Manchester City, faltavam poucos detalhes, ao que tudo indicam. Foi um pedido do Guardiola, e aí acontece tudo aquilo, e acho que demorou 2 anos, se eu não me engano, para sair o veredito, tudo tal. Então, assim, o Paquetá na Europa, ele foi melhor que o Ganso. Ponto. Não tem como discutir. E na seleção brasileira também. O Paquetá, ele tem mais de 60 jogos na seleção. O Ganso, acho, se eu não me engano, ele tem 9 jogos. Então, assim, quando a gente leva em consideração esses dois fatores, você pode sim escolher o Paquetá como um jogador melhor que o Ganso, porque ele teve uma carreira mais longa num futebol mais difícil, que é o futebol brasileiro, tá? Porque tirando aquele prime do Ganso no Santos, todo mundo sabia que depois o Ganso teria dificuldade na Europa, até pela questão de mobilidade. O Ganso nunca foi esse jogador de que corre, marca, tal. Ele nunca foi. Ele sempre foi aquele cara que, quando pega uma bola, ele mete uma bola de forma simplesmente genial em muitos casos, mas ele nunca foi esse cara de recompor marcação, total. Então, olhando pelo lado Europa, a seleção brasileira, o Paquetá é melhor, mas quando a gente olha números, o Ganso é melhor. Quem que eu acho melhor nessa discussão? Né? Quem que eu, Rafael, acho melhor nessa discussão? Eu fiz um exercício de assim, eu olhei os números, olhei tudo, e cara, eu não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Porque como eu falo para vocês, putz, o Ganso, assim, o auge do Ganso é muito melhor que o auge do Paquetá. Isso é fato. O Ganso 2010, 2011 é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. O Prime do Ganso não existe. Tanto é que em 2010, para quem não lembra, 16 anos atrás, cara, todo mundo era muitas pessoas achavam que o Ganso seria maior do que o Neymar, que o Ganso seria o grande nome daquele time do Santos, sabe? Fora a personalidade dele numa final
de Campeonato Paulista ali, que o Dorival manda ele sair, ele fala que não vai sair, e ele ganha aquela final para o Santos, sabe? É impressionante que ele joga naquele jogo. Então, assim, quando a gente compara o prime dos dois, o Ganso é melhor. Europa, Paquetá é melhor. Seleção brasileira, Paquetá é melhor. Mas, qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é, quantas vezes eu olhei um jogo do São Paulo, eu não vou falar do Santos, porque ali era o Prime Ganso e eu sou santista, então chega a ser até... pô, sabe, os caras vão falar, ai, clubismo e tal. Mas assim, quantas vezes eu peguei para ver um jogo do São Paulo ou do Fluminense para ver o Ganso jogar? Várias. Várias. De olhar e falar, puto, o Ganso tá em campo, então vou olhar porque vai sair coisa boa daqui. Sabe quantas vezes eu olhei e falei assim, hoje tem jogo do Paquetá e eu vou ali olhar? Nunca. Nunca. Então, assim, na minha opinião, quem eu gosto mais de ver jogar, quem eu acho melhor, eu acho o Ganso. Acho o Ganso. Por isso que eu falei, porque eu acho que, assim, o Ganso talvez seja o último meia no futebol brasileiro com uma capacidade de fazer a bola correr por ele. Porque hoje a gente tem muitos meias atacantes, né? A gente não tem mais aquele meia, o cérebro. A gente não tem mais o cérebro. A gente tem meias muito bons, né, no futebol brasileiro, mas aquele meia de correria, aquele meia, sabe, que faz gol, entra bastante na área. Não o meia clássico, como a gente tinha anteriormente, porque eu acho que tá, até o futebol moderno hoje, por uma questão de marcação, por várias questões que existem hoje no futebol moderno, muitas pessoas não veem o Ganso como um jogador útil nesse momento por conta disso. Mas o que me agrada mais é ver o Ganso jogar do que o Paquetá. Muito mais. Muito mais. A genialidade do Ganso em muitos lances cara, é coisa que o Paquetá nunca vai fazer na carreira dele. Sabe? O Paquetá, para mim, eu vou até falar para vocês, eu nem acho, e para mim isso até é um problema na seleção brasileira, porque eu nem acho o Paquetá um meia. O Ganso é um meia-meia. O Paquetá, eu acho que a melhor posição do Paquetá, na minha opinião, é como segundo volante, é como 8. É o cara da saída de bola, tudo. Não é o cara para meter uma bola, não é o cara de dar um passe genial, não é o cara, assim, ele é um cara que chega na área, é um cara que faz gol, tudo, mas ele não tem essa genialidade do Ganso. Você nunca, quantas vezes a gente já escutou? O Ganso é gênio. O Ganso é gênio. Você pode falar que o Paquetá é craque, um grande jogador, mas você nunca vai escutar a palavra gênio do Paquetá. Nunca. Então, por isso, eu voto no Ganso. Ah, mas tá errado. E aqui não tem certo nem errado, porque são opiniões, ok? Você pode estar olhando esse vídeo e falar, cara, que opinião a sua. Não concordo, eu acho o Paquetá melhor. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu, como gosto de ver futebol, eu, como espectador, eu prefiro o Ganso, assistir o Ganso, ver a genialidade do Ganso, mesmo que em outras coisas ele peque em relação ao Paquetá. O Paquetá, querendo ou não, é um cara mais completo, porque ele defende, ele é um cara que recompõe, é um cara sabe? Então, assim, o Ganso é o gênio, o Paquetá eu vejo uma coisa mais... O Ganso é o gênio, o cérebro, e o Paquetá eu vejo mais uma coisa de técnica aliado à força, à velocidade. Então, é isso. Para mim, o Ganso é melhor.